No dia 1º de setembro de 1939, as forças nazistas alemãs de Adolf Hitler invadiram a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. O Brasil passou a participar do conflito a partir de 1942. Na época, o presidente da República era Getúlio Vargas. A princípio, a posição brasileira foi de neutralidade. Depois de alguns ataques a navios brasileiros, Getúlio Vargas decidiu entrar em acordo com o presidente americano Roosevelt para a participação do país na guerra. Embora a história dos pracinhas, diminutivo de praça, que é soldado, seja ainda pouco comentada no Brasil, Marcos Firmiano Santiago da Silva, coordenador do curso de Direito da Escola Superior Professor Paulo Martins, do Distrito Federal e estudioso sobre a Segunda Guerra, afirma que a participação brasileira foi muito importante. O apoio do Brasil foi disputado na Segunda Guerra. Como um pouco velada por parte dos países do eixo Alemanha, Itália e Japão, e de maneira clara pelos aliados, especialmente os norte-americanos, além da Inglaterra e da França. O primeiro grupo de militares brasileiros chegou à Itália em julho de 1944. O Brasil ajudou os norte-americanos na libertação da Itália, que, na época, ainda estava parcialmente na mão do exército alemão. O nosso país enviou cerca de 25 mil homens à Força Expedicionária Brasileira, 42 pilotos e 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira. Os pracinhas conseguem vitórias importantes contra os alemães, tomando cidades e regiões estratégicas que estavam no poder destes, como Monte Castelo, Turim, Montese, entre outros. Mais 14 mil alemães se renderam aos brasileiros, que também ficaram com despojos como milhares de cavalos, carros e munição. A ação dos pracinhas não foi fácil por vários motivos. O primeiro, porque o treinamento recebido no Brasil e nos Estados Unidos não era muito próximo à realidade da guerra que encontraram. Os soldados não estavam habituados ao clima frio dos Montes Apeninos que atravessavam a Itália, e nem acostumados a lutar em um local montanhoso. Só na Batalha do Monte Castelo, houve mais de 400 baixas entre os brasileiros. Além disso, foi fundamental para o esforço da guerra a cessão de bases navais e aéreas no território brasileiro. Um desses locais que teve participação decisiva foi Natal, no Rio Grande do Norte, afirma um professor. A capital potiguara serviu como local para abastecimento dos aviões de guerra americanos e bases naval antissubmarinos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a FEB foi desfeita em 1946.